Feche seus olhos, meu amado, levante as suas mãos aos céus. A presença do Senhor é real em nosso meio. Se você crê, meu amado, entregue sua vida nas mãos do Senhor. Oh, sim, Deus. Clarissa. Não importa quem você é, não importa o que você tem, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Volta pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Por isso, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Oh, Ele não desiste. Mais uma vez, declare isso. Não importa quem você é, não importa o que você tem, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Se você crê, com as suas mãos, diga: Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Oh, sim, Senhor, esse é o nosso Deus. Yeah. Oh, sim, Deus, nós cremos em Ti, Senhor. Levante suas mãos, declare isso. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminho. Será que você pode declarar mais alto isso, meu amado? Esse é o Deus que nós servimos essa noite. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu oh, caminhar. nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa. Oh, sim, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Oh, Clari, Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Yeah.
para fora da tenda. Saí para fora da tenda. Vi a imensidão do céu. Parei e senti quão grande és pra mim. Todo o universo está em tuas mãos. Contemplei as estrelas do céu e eu pude entender que as promessas de Deus pra mim são tantas que eu nem posso contá-las. Não, contemplei as estrelas do céu e eu pude entender que as promessas de Deus pra mim são tantas que eu nem posso contá-las. Saí para fora da tenda. Percebi como é fina a areia. Parei e senti que reina sobre mim. Ele é que reina. Toda a minha vida está em tuas mãos. Contemplei a areia do mar e eu pude entender que as promessas de Deus pra mim são tantas que eu nem posso contá-las. Não, contemplei a areia do mar e eu pude entender, sabe o quê? Que as promessas de Deus pra mim são tantas que eu nem posso contá-las. Creia que nada pode impedir os pensamentos do Senhor Jesus sobre a tua vida, os planos que Deus tem para a tua casa, em nome de Jesus. Contemplei que as promessas de Deus pra mim são tantas que eu nem posso contá-las. Não, contemplei as estrelas do céu e eu pude entender que as promessas de Deus pra mim são tantas. Eu nem posso contar as bênçãos que o Senhor tem pra derramar sobre a tua vida, sobre esta igreja. Receba as promessas do Pai. Só que Pronto, então abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo número 30. Por favor, 1 Samuel, capítulo número 30, nós vamos ler do verso de 1 a 8.
Glória a Deus. Irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar, que está tremendo, hein? Sem brincadeira, sem assim, emocionalismo. Quantos aqui estão sentindo a presença de Deus nesse lugar? Impressionante. O que Deus está fazendo aqui hoje, vai chover de testemunho nessa igreja. Vamos ter que aí aumentar 1 hora do culto só para ler seu testemunho, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? 1 Samuel, capítulo número 30, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e a Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. As suas mulheres, seus filhos e filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então, consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei ao bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Até aqui, feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, que tempo maravilhoso na tua casa, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, ó Deus, sentindo uma presença muito forte do teu Espírito neste lugar, Pai. Nós queremos te agradecer, porque temos a plena convicção de que coisas extraordinárias e maravilhosas já aconteceram neste lugar, Pai. Temos certeza que pessoas foram visitadas pela intercessão e que vidas foram curadas, ó Pai, no momento da unção. Mas neste momento, nós queremos, ó Pai, ouvir a tua voz, a tua palavra, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos nesta noite, Senhor. Leva cativa a nossa mente ao teu trono, Senhor. Dá-nos entendimento da tua palavra. Ensina-nos nesta noite, Senhor. E nos ajuda a sair daqui crendo que o Senhor é um Deus, ó Deus, poderoso nas batalhas. Nós oramos e nós te agradecemos e fazemos no nome bendito de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode se assentar. Existe uma lenda que diz o seguinte, que houve um leilão no inferno. Satanás então começou a leiloar várias ferramentas. Ferramentas poderosas e destrutivas. Ferramentas que eram capazes de destruir a vida de um ser humano. E eram ferramentas exclusivas que Satanás e os seus demônios usavam para destruir principalmente a vida do homem e da mulher de Deus. Então o leilão começa, isso é uma lenda, lembrando mais uma vez, e esse leilão começa e os demônios então começam a fazer várias ofertas para querer comprar essas ferramentas, porque eram ferramentas que realmente destruíam a vida de pessoas. Mas existia ali uma ferramenta muito importante, ao qual ela não estava disponível a ser leiloada. Ela era uma ferramenta bem grande em forma de cunha, com uma ponta muito forte e destrutiva, muito grande. E aí os demônios perguntaram então, por que Satanás não colocou aquela ferramenta para ser leiloada, se ela era a maior ferramenta de poder destrutivo que acabava com a vida das pessoas, principalmente dos cristãos? E Satanás disse, porque essa daí é a arma que eu uso todos os dias, é a arma mais forte que eu tenho para destruir a vida do crente. E aí ele perguntou, e como que é o nome dessa ferramenta? E o Satanás disse para ele assim, desânimo. Diga comigo assim, desânimo. O desânimo é uma ferramenta completamente destrutiva nos dias de hoje. É claro que todas as quartas-feiras você chega neste culto
E nós sempre injetamos uma fé sobrenatural na sua vida. E aqui ministramos uma palavra de Deus para você, para recarregar a sua bateria, para que você possa terminar a sua semana debaixo da bênção de Deus. Porque os dias são maus, as coisas vão de mal a pior. Nós estamos vivendo em uma sociedade completamente deturpada, corrompida, destruída, imoral. E nós temos que conviver todos os dias com várias situações. Todos os dias eu tenho o costume de dizer que nós temos que matar gigantes, fechar a boca do leão, nós temos que entrar em fornalhas, mas esta ferramenta que Satanás tem usado tem atingido principalmente a vida do crente. Porque o que tem de gente desanimada dentro da igreja, o que tem de gente que está desistindo da caminhada cristã, que tem de gente que está apostatando a fé, querendo abandonar tudo por causa das lutas, está cheio. Nós temos acompanhado tantas pessoas que têm sofrido, e olha, irmãos, nós aprendemos com esse texto, com Davi. Eu sempre falo, eu dou essa ênfase, porque é muito importante nós entendermos, porque nós sempre vamos ter lutas, nós sempre vamos passar por elas. Esse texto me ensina, porque Davi é um homem que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus, um cara valente. Todos conhecem Davi. Você pergunta para qualquer criança quem que é Davi, até mesmo se a criança não for da igreja, Davi é um homem conhecido mundialmente, porque ele é um homem que derrubou o gigante, um moço de pequena estatura, pequenininho, pastor de ovelha, um moço que era esquecido, jogado de canto, mas que foi ousado em enfrentar um gigante que estava afrontando todo o Israel. Então você pega Davi numa situação dessa, e vê que quando a luta chegou para ele, a Bíblia diz que esse moço ficou desesperado. Quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos um contexto muito interessante, e nós podemos aplicá-lo na nossa vida nos dias de hoje. Por que que nós podemos aplicá-lo? Porque olhando para a vida de Davi, nós podemos aqui aplicar na nossa própria vida, e você é o Davi de hoje. Nós estamos hoje no nosso dia a dia, todos os dias derrubando gigantes, e os gigantes são muitos, irmãos. Quantas pessoas não vieram nesse altar orar por enfermidades? Porque muitas vezes você está de frente ao gigante da enfermidade todos os dias da sua vida. Muitas vezes você está sobre o gigante do desemprego, e as portas não se abrem, e as coisas não acontecem, e você está enfrentando esse gigante já há quanto tempo? Mas muitas vezes o gigante pode ser você mesmo, até a sua própria vida, você que impede da bênção de Deus até chegar para a sua vida. São N gigantes que nós temos que lutar todos os dias. Olhando para homens da Bíblia, ainda a título de introdução, para que possamos entender um pouquinho desse texto ao qual nós lemos, nós entendemos que a Bíblia diz que nós sempre passaremos por aflições. A palavra de Deus declara em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende fé. É ou não é? Não, tem de bom ânimo. Porque a tua fé, você tem fé, nós temos fé. A Bíblia diz em Marcos 14:38, vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois na verdade o espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. E nós temos uma tendência de nos entregar em meio às dificuldades e às lutas. Então nós olhamos então para Sadraque, Mesaque e Abednego, que não resolveram se curvar diante da estátua do rei Nabucodonosor, e eles disseram, nós não vamos nos dobrar, pode tocar o som que for, o sino, e pode fazer o barulho que for, porque nós sabemos a quem nós servimos. Então eles não aceitaram se curvar diante daquela estátua, e a Bíblia diz, em Daniel capítulo número 3, que eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. E ela foi acesa 7 vezes mais, ou seja, ela foi acesa sobremaneira, para que a vida deles fosse ceifada de uma maneira muito cruel. O diabo trabalha conosco todos os dias, para que a nossa vida seja, entenda, ceifada de uma maneira cruel, porque todos os dias nós somos colocados de frente à fornalha, e nós somos lançados na fornalha pela sociedade ao qual nós vivemos, porque a sociedade dita as regras, diz para nós andarmos num caminho, nós andamos num caminho contrário. Mas eu quero dizer algo para você, independente de nós estarmos de frente das fornalhas da vida hoje, não se preocupe, porque Deus não vai impedir com que você entre na fornalha.
A fornalha, ela faz parte da nossa caminhada. Mas uma coisa eu te garanto: você não vai se queimar dentro da fornalha. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Fornalhas têm o poder, talvez, de nos aprisionar espiritualmente ao medo, mas fazer com que nos entreguemos a ela jamais, porque há um Deus muito maior, intitulado na palavra de Deus, no Antigo Testamento, como o Senhor dos Exércitos. Mas as fornalhas estão aí, e muitas vezes nós também somos lançados dentro da cova dos leões, porque muitas vezes nós temos que fechar a boca do leão, e fechar a boca do leão não é fácil. E aí você aplica isso para a sua vida. Quantas pessoas não têm olhado para nós e apontado o dedo para a nossa cara? Quantas pessoas não têm te julgado? Quantas pessoas não estão aqui hoje debaixo de vexame, de opróbrio, de vergonha? Quantas pessoas que não estão aqui hoje passando por situação difícil porque foi defraudado por pessoas? Porque pessoas julgaram você, porque pessoas falaram de você, porque pessoas duvidaram do seu caráter. Nós temos todos os dias que enfrentar circunstâncias como vários homens de Deus enfrentaram. Mas eu não conheço nenhum homem de Deus na Bíblia que enfrentou circunstâncias, seja fornalha, seja leão, seja gigante ou seja lá o que não venceu na autoridade do nome de Jesus. Se eles venceram, e se esse livro é para nós seguirmos ele, então isso quer dizer o seguinte: eu não vou perder em meio às batalhas da minha vida, porque o mesmo Deus que libertou eles vai me libertar também. O mesmo Deus que deu vitória para eles vai dar vitória para mim, vai dar vitória para você também. Então não se preocupe, Deus está neste lugar, operando. Deus, quem impedirá? Aí você olha para Davi, um homem acostumado com guerra. Aí o cara chega, de repente ele sai para guerrear. Quando ele sai para guerrear, a Bíblia diz que ele vai no bom e deixa a família. E quando ele volta, ele vê que a sua família toda foi levada cativo. Mais uma aplicação para mim e para você aqui. Quantos de nós não perdemos sonhos e projetos que Deus nos deu? Se a família é um projeto de Deus, se a família é a instituição de Deus, foi Deus quem criou, foi Deus quem nos deu. Quantos de nós não estamos querendo desistir da nossa família? Quantos de nós não estamos querendo desistir de um casamento? Quantos de nós não estamos querendo desistir de um filho? Quantos de nós não estamos querendo desistir de uma empresa? Quantos de nós não queremos desistir do trabalho, dos sonhos, dos projetos, da faculdade? Sabe por quê? Porque quando a luta vem, quando a coisa aperta, o medo toma conta do nosso coração. Só que aqui o medo de Davi teve algo completamente positivo. Davi, quando ele olha para essa situação, a Bíblia diz que a cidade estava completamente queimada, destruída. Aí eu aplico isso para mim e para você hoje. Quantos de nós não estamos vivendo um contexto até mesmo familiar destruído? Pessoas que vivem de aparência, pessoas que pegam na mão da esposa, mas não tem mais relacionamento, acabou o casamento. Pessoas que não se importam com os filhos, e eu estou falando de crente. Eu não estou falando de gente do mundão, eu estou falando de gente da igreja. Quantas pessoas não têm desistido da família, desistido dos sonhos, desistido do projeto, trocando o direito de primogenitura por um prato de lentilha, trocando a bênção de Deus por qualquer coisa, sendo que Deus prometeu sempre dar o melhor para nós. Dar o melhor para nós, isso não quer dizer que nós não vamos ser atribulados, nós não vamos passar por luta. Se tiver alguém aqui que não tem luta, vem pôr a mão na minha cabeça, porque eu não aguento mais de tanta luta que eu tenho. Eu não aguento mais o diabo me tentando todo dia. Eu não aguento mais o diabo tentando me derrubar todo dia. Eu acho que lá no inferno, além dessas ferramentas miseráveis que estava sendo leiloada, a minha foto está bem grande lá no inferno, dizendo assim: hoje nós vamos acabar com ele. E é assim que funciona com você, meu irmão. É assim que funciona com você, minha filha. Quando você levanta, entenda, os opositores já estão à porta para destruir a sua vida. Mas eu aprendo algo maravilhoso, que Davi chega e vê a cidade destruída, e de repente, a Bíblia diz, no verso número 4, que eles choraram. Mas eles choraram.
até não ter mais forças para chorar. Você sabe o que é isso? Eu já vivi isso. Eu já chorei até não ter mais forças para chorar. Eu já questionei, sem entender, já fiz várias perguntas ao Senhor sem resposta, Gui. Eu já fiz coisas e falei, Senhor, por que comigo, Pai? Por que é sempre essa tribulação na minha vida, Jesus? Por que será que não tem coisas, irmãos, que não dá para entender? Que não acontece com gente normal, é só com crente. Não acontece, irmão. Tem coisa muito louca que acontece com a gente, mas muito louca. Que não dá para entender, que com gente que não é da igreja não acontece, mas com a gente acontece. É porque o diabo mira sobre a sua foto todos os dias falando, eu vou acabar com você. Entenda algo que eu vou te dizer, meu querido. Não brinque com o evangelho de Cristo. Não brinque com Deus. Não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca com você. O diabo não brinca em serviço, ele quer acabar com a tua raça, ele quer acabar com a tua família, ele quer acabar com os teus filhos, ele quer acabar com o teu casamento, ele quer acabar com o teu sonho, e isso, meus irmãos, não é uma utopia, isso é uma realidade. O diabo veio para roubar, o diabo veio para matar, o diabo veio para destruir, mas Jesus veio para dar vida, e ele veio para dar vida, hein? Mas Davi chorou. Davi olha para a situação e fala, perdi tudo. Perdi as minhas esposas. E se você está pensando em ter duas, o Senhor te repreenda agora. É uma só, irmão. Você já pensou duas comprando sapato? Você já pensou duas comprando cinto? Você já pensou duas comprando bolsa? Irmão do céu, o devorador age assim, gafanhoto, cortador, migrador, tudo que te for de gafanhoto, age na hora. Uma tá bom, irmão. Pelo amor de Deus. Agora, Davi chora. Ele chora diante da situação, sabe por quê? Porque quando a luta vem, ela dói. E não adianta você querer dar uma de super crente, bonzão, não, porque eu sou o cara, eu vou passar, aleluia, passar na prova dando glória a Deus. Essa música é bênção, irmão, mas não é muito assim, não. Passando pela prova dando glória a Deus, porque quando você está na prova, nem o joelho você dobra para orar, porque é difícil. Ou eu estou errado? Mas Davi chega. E Davi então se vê com a vida completamente destruída. Mas não foi eu que derrubei gigante? Não fui eu que fechei a boca do leão? Eu não fui aclamado rei? Ei, foi! Mas as lutas vão continuar acontecendo, porque o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Davi então se vê cercado nessa situação. E a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais força para chorar, e se lamentaram e clamaram. E aí a palavra de Deus diz que ele muito se angustiou. Irmãos, a angústia, ela tem um poder destrutivo. Uma pessoa que é angustiada, ela está trilhando um caminho para a depressão. Uma pessoa que é angustiada, uma pessoa que não tem alegria, uma pessoa que não se abre, uma pessoa... A Bíblia mesmo diz no Salmo 46, em algumas versões, diz que Deus é socorro presente na hora da tribulação, mas a Bíblia também diz que Deus é socorro presente na hora da angústia. Porque é no momento da angústia que nós buscamos o favor de Deus. Sabe, irmãos, existem coisas que você não entende, não vai entender. Mas Jesus não nos chamou para entender e compreender nada. Ele só falou, creia. Creia, caminhe. Essa é a minha fé. Diante de algumas batalhas que eu travo na minha vida e que você trava, a única alternativa nossa é olhar para o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem vai nos direcionar. Não adianta perguntar o porquê. O que tem de gente que pergunta, por que comigo? Por que assim? Por que assado? Por que desse jeito? Por quê? E questiona a Deus, por quê? Por quê? Às vezes por causa de nós mesmos. Muitas vezes nós somos os nossos vilões. Muitas vezes nós somos os nossos problemas. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós fazemos tudo que é contrário àquilo que é a vontade de Deus. Está dentro da igreja e mente. Está dentro da igreja e engana. Está dentro da igreja e trapaceia. Está dentro da igreja e fala palavrão. Está dentro da igreja e dá tombo nos outros. Está dentro da igreja e não tem palavra. Está dentro da igreja e não paga as contas.
Está dentro da igreja, faz tanta coisa que desagrada a Deus e depois fica questionando a Deus por que as coisas não acontecem. Não vai acontecer. Não acontece porque nós temos que viver uma vida íntegra e reta na presença de Deus. E mesmo assim, nós sempre vamos passar por tribulações. Olha para a pessoa que está do seu lado e você vai, se prepara, porque a luta vai ser para sempre. Pode falar, irmão. Pode virar. Você não é profeta na vida de ninguém, não. Está na palavra de Deus. Pode falar. Porque, querido, deixa eu dizer algo para você. Aquele que não está vivenciando tribulação, e você é crente de verdade, então tem alguma coisa errada com você, meu filho. Se você não tem luta, é porque você não está no caminho certo não, meu irmão. Minha esposa está aqui, não me deixa aumentar nada. Quando nós estamos passando no vale da sombra e da morte, eu falo, tem bênção gigantesca chegando, meu Deus. É difícil de dar uns glórias. Você dá um glória assim, glória! Meu Deus! Mas você pode ter certeza que quando você passar por esse vale, coisas extraordinárias vão acontecer. Então Davi, ele começa a se lamentar. A Bíblia diz no verso 6 que ele se angustiou. E ele se angustiou, sabe por quê? Porque os homens que estavam com ele queriam apedrejá-los, falando, você é culpado. A culpa é sua. E isso não acontece conosco? Quantos de nós não olham para nós e nos julgam, falando, a culpa é sua. E aí dentro de um casamento que talvez está em crise, mas é algo que dá para solucionar, de vez um ajuda o outro e fala assim, não, a culpa é sua, é porque você não faz. Um dia, eu comecei a reclamar da minha esposa para um pastor, eu era novo convertido. É porque a irmã não sei o quê. Falei um monte, ele só assim, Hoje eu peguei para mim isso aí, você vem falar mal da sua esposa, você vai levar. Falei, acabou. Ela é reflexo da sua liderança, é que você não presta dentro de casa. Por isso que tua mulher é do jeito que é. Porque você não dá amor, é ou não é, Rô? Porque você não dá carinho, porque você não dá amor, e porque você é um lixo dentro da sua casa. Enquanto você continuar sendo um lixo dentro da sua casa, a sua esposa vai ser esse lixo que você me falou. Falei, ora por mim, pastor, Deus te abençoe. Doeu, irmão. Mas a esposa é o reflexo do marido. Quem é você para reclamar dela? Porque às vezes nós queremos falar para a pessoa mudar, mas nós não mudamos, nós não fazemos a nossa parte. E aí nós queremos corrigir os nossos filhos, que eu já vi umas par de vezes querendo corrigir filho, e o filho olha e fala assim, mas você faz. Um dia eu joguei um papelzinho pela janela do carro. Confessar meu pecado, irmão. A filha do Maurício, a Elise, fala assim, pastor, que coisa feia. Eu falei, o que, Elise? Não pode jogar papel na rua porque os peixinhos morrem. Eu falei, meu Deus, tadinho dos peixinhos, meu pai. Acho que eu já matei um monte de tubarão, meu Deus. Porque as pessoas olham para nós. Você está entendendo? Amém? Davi começa a se angustiar, sabe por quê? Porque as pessoas queriam apedrejá-lo. Porque as pessoas olhavam para ele e falavam, a culpa é sua. Nós estamos nessa situação por sua culpa. Você é o causador de tudo isso. Nós perdemos os nossos filhos, nós perdemos as nossas esposas, nós perdemos a nossa família. Tudo foi por água abaixo por sua culpa. O peso da responsabilidade sobre as costas de Davi era tão grande que o peso da luta foi também para as costas dele. Mas o que é interessante nesse texto é que a Bíblia diz no verso de número 7, número 6, parte B. Olha só, eles queriam apedrejar porque estavam todos em grande amargura. Ou seja, todos estavam falando, você é culpado, as coisas aconteceram por sua causa. Mas Davi, sabe o que Davi fez? Davi olhou para Deus e falou assim, Senhor, nesse dia, se era dia, tarde ou noite, eu não sei. Ele diz, nesse dia, eu estou agora tomando uma decisão. E é isso que aconteceu na parte B do verso de número 6. Depois dele chorar, depois dele lamentar, depois dele se angustiar, depois dele ficar abatido, tristinho, ele disse assim, eu vou me reanimar no Senhor meu Deus. Diante de uma luta ou de uma adversidade,
Diante de um cenário cruel e doloroso, você pode chorar, você pode ficar triste, você pode às vezes até dar uma duvidada daquilo que está acontecendo, se Deus está te atendendo ou não. Mas você não pode esquecer de uma coisa: depois de uma grande luta e amargura, há uma atitude que precisa ser tomada. Você precisa se reanimar no Senhor, seu Deus. Se você está aqui nesta noite, passando por tribulação, angústia, se o teu coração está apertado, se a luta está grande, se você não vê saída, não vê alternativa, acha que tudo está perdido, eu quero dar uma receita para você. Levanta a tua cabeça, reanime-se no Senhor e prove da maior vitória que Deus tem para você, para a sua casa, para os seus sonhos e para os seus negócios, em nome de Jesus. Aleluia! Reanime-se no Senhor. Dá uma bica no capiroto, meu filho. Chuta ele. Eu levanto todo dia e falo: Senhor, vou com os 2 pés no peito dele, vou quebrar ele hoje. É assim que você tem que sair da sua casa. Eu vou vencer o pecado. Sabe o que é vencer o capiroto? É vencer o pecado, é vencer a tentação. A pornografia, algo que te assedia, o que te chama atenção. O pecado, a promiscuidade, aquilo que te faz pecar, cair, as propostas indecentes. É vencer no poder de Deus. Só quando você se reanima, você consegue ter a sua visão mais clarificada daquilo que Deus tem para você. Davi olhou, Davi chorou, se angustiou, mas falou: epa, eu sirvo um Deus que é muito maior do que os amalequitas. Ele é o Deus de Israel, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, e Ele vai me dar vitória, porque maior é Ele que está em mim do que aqueles que roubaram a minha família. Aí Davi chega e, diante dessa atitude, ele toma uma atitude extraordinária. Ele diz no verso número 7: disse Davi a Abiatar, o sacerdote: trazei-me aqui a estola. E aí a Bíblia diz, no verso número 8, o maior segredo da vida do cristão, aquilo que nós temos ensinado para você todas as quartas, todos os domingos pela manhã, todos os domingos à noite, em todos os ministérios, em todos os grupos de comunhão. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. E aí Deus diz: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Esse é o Deus a quem você serve. Um Deus que fala com você tete a tete. Um Deus que responde o clamor do justo. Um Deus que conhece o seu coração. Um Deus que sabe da intenção do teu coração. Um Deus que sabe da tua necessidade. Um Deus que conhece a tua dor. Um Deus que sonda o seu coração. Um Deus que conhece a tua angústia. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Então preste atenção, meu irmão e minha irmã. Reanime-se no Senhor hoje. Busque a presença de Deus, porque quando assim você o fizer, você vai ver que aquela luta que você julgava ser enorme, vai se tornar um grão de areia, perto da grandeza do Deus Todo-Poderoso a quem você serve. Então ele consulta, ora, e tem a resposta. E o desfecho da história é interessante, porque quando ele começa então a tomar essa atitude de orar e buscar, a Bíblia diz então que eles saem na direção de Deus. Agora, algo que é extraordinário é que Davi, ele não correu da luta. Davi, em momento algum, ficou parado, até mesmo como Josafá recebeu aquela palavra: ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará. Davi falou assim: eu vou em busca dos sonhos que Deus me deu.
Eu vou em busca de restituir tudo aquilo que o diabo roubou. Essa tem que ser a sua visão hoje. Esse tem que ser o seu pensamento. Existem pessoas que estão aqui com sonhos completamente entulhados e destruídos, achando que não tem mais perspectiva de vida, achando que as coisas acabaram, achando que as coisas não vão dar mais certo, achando que é o fim do túnel. Meu irmão, minha irmã, as coisas não acabaram, não é o fim do túnel. Meu irmão, ainda há uma trajetória a percorrer, talvez de dor, de angústia, de fornalha, talvez de cova de leões, talvez de gigantes para você, mas não se preocupe, porque o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, é Ele quem vai adiante de você, é Ele quem endireita os caminhos tortuosos. A Bíblia diz, em Isaías 40, versículo 9, sou eu quem te tomei pelas extremidades da terra, e te levei nos cantos mais remotos, tu és o meu filho, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com minha destra fiel. E eis que serão envergonhados e confundidos todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e aqueles que contendem contra ti perecerão. Porque eu, Senhor, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, porque eu te ajudo. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Todo-Poderoso que está do teu lado. Não há enfermidade, não há circunstância, não há nada que possa fazer aquele que é um homem ou uma mulher de Deus com propósito parar. Porque quando a luta vem, a gente não corre, a gente persegue. Ele foi. E aí a Bíblia diz, no verso número 11, que eles acharam um homem egípcio no campo. Olha só, olha a estratégia de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece tudo. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Deus é onipresente, é onipotente, é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Davi ora, busca, clama. Aparece um homem no meio do campo, no meio do caminho. Davi então pega esse homem, dá um alimento para ele, porque ele estava debilitado, porque ele estava ali chocadinho, tadinho. E aí Davi, liso pra caramba, pega e dá para ele o alimento, fala, vem cá meu filho, vou cuidar de você. Toma aqui um alimento. Bora lá, passa a mão na cabeça, dá 2 beijinhos, fala assim, agora vem cá, quem é você? E aí a Bíblia diz, o verso 13, então lhes perguntou Davi, de quem és tu? De onde vens? Respondeu o moço egípcio, sou servo do quê? Do quê? Do Amalequita. Sou servo de um Amalequita, e o meu Senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos querutitas e contra os territórios de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo aonde? Deus colocou o inimigo de Davi na palma da mão dele. Sabe por quê? Porque você vai olhar no verso 7 e 8, que ele tomou uma atitude de se reanimar e não aceitar estar vivendo a situação ao qual ele estava inserido. Tem muita gente que não sai do lugar, sabe por quê? Eu vim nesse mundo para sofrer. Deus me dando um carrinho, que eu fico empurrando ele para pegar, dando lá. Vai, dá um tranco aí, chama os outros na rua para empurrar. Glória a Deus, ai meu carrinho. Meu Deus me deu uma casinha. Mas Deus me deu até uma esposa, sou feio pra caramba. Tá tudo bem nada, irmão. Tá tudo bem nada. A Bíblia diz, se quiseres comereis o melhor dessa terra. Você serve um Deus que é dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Você tem que romper mesmo. Você tem que ir para cima, você tem que querer ter tudo do bom e do melhor, porque é Deus quem fez, é Ele quem dá, e você tem que desfrutar. E aí ele pega o cara, fala assim, vem cá meu irmão, vamos ver esse negócio direito. Aí o verso 15 ele diz, disse Davi, poderias descendo guiar-me a este bando? Aí Davi fez uma moralzinha com ele, aí ele fala assim, responde-me, jura-me por Deus, que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. Deixa eu dizer algo para você que não estava no script. A Bíblia diz que eles foram em direção
ao bando que colocou fogo em Ziclac. Há recursos disponíveis para você em meio às batalhas da vida. Porque quando ele olha, ele sai em direção, Deus coloca ele. E olha só, antes mesmo que ele orasse, presta atenção, para você ver como Deus conhece o coração do homem. Antes que ele orasse, Deus já preparou o caminho para ele, porque Deus conhecia Davi e sabia que ele não era um fracassado, um derrotado. Deus sabe quem é você, Deus conhece você. Ele sabe como você se porta diante das lutas, Ele sabe se você se entrega ou se você enfrenta. Ele sabe como você se porta diante das dificuldades. Ele olha para você, Ele conhece o seu interior, Ele sabe quem você é, o que você faz. Ele sabe como que você lidar de frente das situações. Então Davi sabia, Deus sabia quem era Davi. Davi não ia se entregar não, Davi ia em busca da vitória dele, mas ele sabia que existia um que ia diante dele, e ele orou buscando essa força. Então, aí a Bíblia diz que então, descendo os guiou, e eis que estavam espalhados, olha só, eis que estavam espalhados, sobre toda a região, comendo, bebendo, e fazendo o quê? Verso 16, fazendo o quê? Festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Aí eu quero voltar no início da mensagem, na introdução. Quando você se dá por vencido, quando você abaixa a sua cabeça, quando você deixa de lutar pelo seu objetivo, por aquilo que é o sonho de Deus para você, o diabo dá risada da tua cara. Ele faz festa na sua derrota. Ele ri da sua família, ele ri de você, mas quando eles estavam aqui, rindo da situação, porque eles achavam que eles estavam nadando de braçada, que estava todo mundo bonitão, a Bíblia diz que Davi veio e feriu-os, e destruiu, e a Bíblia diz que no verso número 18, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres, verso 19, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Volta os seus olhos para o verso de número 8. Parte B. Respondeu-lhe quem? Quem? O Senhor. O que ele disse? Persegue-o. Por quê? De fato, o alcançarás. E quê? Tudo libertarás. Volta agora para a parte B do verso 19. Tudo Davi tornou a trazer. Isso é promessa de Deus para a vida daquele homem. Isso é promessa de Deus para minha e para a sua vida. Se há circunstâncias e situações ao qual roubaram a tua paz e a tua alegria, e se você se encontra nesta noite, nesse lugar, angustiado, choroso, desanimado, reanime-se no Senhor, ore buscando a Deus as suas promessas, creia na sua palavra e receba da parte de Deus tudo o que o diabo tomou da sua vida, da sua casa, dos seus sonhos, da sua família, dos seus negócios, tudo o Senhor vai tornar a trazer. Será que você poderia levantar as suas mãos essa noite e glorificar o nome de Jesus, dando um brado de vitória, dizendo glória a Deus e aplaudir o nome do Senhor? Porque é tudo, nada vai ficar na mão do diabo. Nada vai ficar na mão do inimigo, nenhuma unha vai ficar no Egito, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. A vitória, ela é tua, a vitória, ela é tua, a vitória é tua, em nome de Jesus.